Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando mais uma videoaula, na aula de hoje eu decidi fazer o método da lista. O que seria uma lista? Bom, nós vimos que a fila, quando você insere no final da fila, e quando você remove do início da fila. Já a lista, quando você insere, você pode inserir no início, no fim, no meio da fila, você pode remover no início, remover do fim, remover do meio. Você pode fazer o get, né, obter o que tem no início, no meio, no fim, né? E lembrando que a gente vai trabalhar muito com a posição dos elementos na fila estática, na lista estática, tá ok? Essa aula ela tem por padrão ser uma aula extensa, são muitos métodos que a gente vai implementar, mas eu já deixei quase tudo pronto aqui já, de modo que a gente só precisa desenvolver. Já deixei os cabeçalhos dos métodos prontos já, e o que a gente vai precisar fazer. Bom, a lista eu já defini aqui então o maxTan de tamanho 1000, já defini o frente e o trás, né, que ele vai utilizar praticamente os mesmos métodos da fila, e o tamanho aqui já defini a lista já de tamanho maxTan. Bom, no lista construtor nós vamos fazer a mesma coisa. Da fila frente recebe 0, trás recebe -1. Lista vazia. A lista está vazia quando o frente é maior do que trás. Então a gente põe um return true, else return false. Lembrando que se eu só tenho um comando dentro do if do else, eu não preciso abrir chaves. A lista está cheia quando o trás é igual ao maxTan menos 1. Se ele for igual, né? Se for, por exemplo, se o trás estiver no fim, a gente faz um return true, que a lista está cheia, pensando em outros métodos. Return false. Ok? Lista tamanho. Não sei se vocês conseguiram entender que a nossa lista ela vai sempre estar posicionada no 0, concorda? Porque sempre que eu vou remover, eu posso remover trás, posso remover da frente, posso remover do meio, então eu vou estar sempre manipulando os valores ali dentro. Então é como se o frente estivesse fixo na posição 0. Consegue entender isso? Mas eu não deixo o frente fixo em 0, porque não faz muito sentido. Então a gente está sempre reorganizando. Então a lista ela tem essa característica de estar sempre fixa na posição 0. Então, para eu saber o tamanho da minha lista, é só retornar return trás mais 1. Tá ok? Eu retorno trás mais 1. Se a lista estiver cheia, vai estar o trás vai estar 999 mais 1, 1000. Então a lista tem 1000 valores. Bom, para eu inserir vou começar aqui por inserir no fim da lista. Como que eu faço para inserir? A gente vai fazer se a lista underline cheia, se a lista estiver cheia, eu dou um return false, quer dizer que eu não posso inserir no fim. Else, a gente já vai de cara, já vai dar um return true, já vou deixar isso aqui, só que antes a gente vai fazer outras coisas. Vamos lá então, a gente vai fazer lista na posição trás recebe vou pôr valor aqui, não vou colocar elemento não, vou pôr valor, recebe o valor, e trás mais trás, aí a gente avança, hein? Bom, para a gente inserir no início, a gente tem que fazer o seguinte: verificar se a lista está cheia, ok? Vou copiar o código aqui. Se a lista não estiver cheia, a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um for que ele vai deslocar todos os elementos. Eu quero inserir na posição 0, concorda? Eu quero inserir no início da lista. Então eu desloco todos os elementos uma posição para frente. Com isso eu vou ter a posição 0 livre para que eu possa inserir o valor. Então eu faço o int i recebendo frente mais 1. No caso vai receber a própria posição 1.
ponto e vírgula, i menor ou igual ao traz, ponto e vírgula, i mais. E aqui dentro eu faço o seguinte, eu vou fazer a minha lista na posição i, recebe lista na posição i menos 1. Simples. Se o frente vai receber frente mais 1, o frente vale 0. Então ele vai fazer a posição 1. A posição 1 recebe a posição 0. A posição 2 recebe a posição 1. Bom, isso aqui não daria tão certo. Vai dar um erro, porque é o seguinte, se a posição 0 tem o valor 10, eu vou jogar isso na posição 2, a posição 2 vai jogar na 3, então vai estar tudo como 10. Então, na verdade, eu tenho que fazer o inverso. Eu faço o i receber traz e faço o i ser maior que frente. E faço i menos menos. Eu posso fazer o traz mais 1. Aqui, traz mais 1. Eu faço a posição i receber a posição 1 i menos 1. E agora eu mando inserir na frente o valor. Ok? É o método para inserir no início da lista. Eu não abri chaves aqui no for porque eu só tenho um comando dentro do for, então eu não preciso abrir chaves. Vou inserir agora numa determinada posição. Eu preciso saber, claro, se a minha lista está cheia. Então, para todos os métodos de inserir, eu tenho que ver se a lista está cheia. Assim como para todos os métodos de remover, eu preciso saber se minha lista está vazia. Eu quero fazer o seguinte, então, olha, eu vou fazer um for que ele vai deslocar as posições para frente, de modo que a minha posição, por exemplo, eu quero a posição 10, eu quero que aquela posição ali esteja livre. Então, eu vou fazer o seguinte, é um código bem parecido com o primeiro ali. Eu vou colar ele aqui, para a gente não perder tempo. Eu vou fazer lista na posição. A posição que eu passei é receber o valor. Mas eu tenho que deslocar tudo uma posição para frente, para poder liberar. Então eu faço o i receber a posição mais... Mentira. Eu mantenho isso, traz mais 1. Eu faço o i valer até a posição, porque eu estou vindo de trás para frente, né? Eu venho do trás até a posição, eu venho puxando de trás para frente. Mas antes disso tudo, eu tenho que saber se a posição que eu passei, por exemplo, a minha lista ela vai de 0 a 10. Se eu passar a posição 500, não adianta. Então a posição ela tem que estar válida, tem que estar no meio da lista. Então eu faço se posição for maior que a frente e posição for menor que trás, aí eu faço alguma coisa, que eu vou fazer exatamente tudo que está aqui dentro. Caso contrário, else, eu dou um return false. Ou seja, tem que ser uma posição válida. Bom, os métodos de inserção estão prontos. Agora nós vamos fazer os métodos de remoção. Eu vou começar pelo mais fácil, que é remover do fim. Primeiro de tudo, vamos ver se a lista não está vazia. Se a lista não estiver vazia, eu faço. Caso contrário, else, eu faço return false. Aqui dentro já posso fazer um return true. Se a lista não estiver vazia, eu retorno, ou seja, eu faço o valor recebe lista na posição traz e faço o traz menos menos. Para a gente remover do início, a gente vai manter a ideia de que a lista tem que estar não pode estar vazia. Só que nós vamos fazer o seguinte: eu quero remover do início, então eu já faço o valor recebe a lista na posição frente. Agora eu vou fazer, eu não vou mexer no traz por enquanto, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for que o meu int i ele recebe frente. O i vai até o traz menor que traz e o i mais mais, e com isso eu vou puxar todos os elementos. Então eu faço a lista na posição
e recebe lista na posição i mais 1. Ok? É bem simples mesmo. Eu estou retornando o valor, eu puxo tudo uma posição para trás, né? No caso, a posição 1 vai para 2, a 2 vai para 1, a 3 vai para 2 e assim sucessivamente até chegar na posição trás. E por fim eu faço trás menos menos. Removido o início, removido o fim, agora eu vou remover do meio. Como que eu faço para remover do meio? Mesma coisa, eu vou copiar aqui e vou colar lá por questão de ter que verificar se a lista está vazia. Bom, eu faço a minha lista, primeiro de tudo eu tenho que passar o valor, né, por referência, e a posição que eu quero remover. Então eu vou fazer o valor, vai receber a lista na posição que eu escolhi. Eu tenho que verificar se a posição é uma posição válida, então eu vou copiar ali, ó, se a posição estiver entre frente e trás. Então, se a posição for uma posição válida, ou seja, se estiver entre a frente e trás, eu faço alguma coisa aqui. Então eu vou fechar aqui, vou pôr um else, return false. Beleza. Vou indentar esse código aqui certinho. Nós vamos fazer o i recebe a posição, não é mais o frente, o i vai ter trás e mais. E a gente faz lista índice i recebe i mais 1. Mantemos o trás menos menos e retornamos true. Mas o método de remover está pronto. Agora precisamos dos métodos getInício e getFim. Como que eu faço para fazer o getInício? Se a lista não estiver vazia, vou copiar dali, aqui, ó. Se a lista não estiver vazia, ou seja, se a lista estiver vazia, ao contrário aqui, ó. Se a lista estiver vazia, eu não faço nada. Return false. Se a lista estiver vazia, eu não retorno nada, eu não consigo saber o que tem lá. Mas caso ela não esteja vazia, caso tenha alguma coisa lá, eu faço o valor recebe lista frente. Ok? Posso tirar isso aqui. Só verificar aqui para eu remover, tá ao contrário aqui, ó, realmente, ó. Eu estava me esquecendo. Se a lista estiver vazia, eu estou removendo. Aí, agora está certo, ó. Estou removendo só se a lista não estiver vazia. É só inverter, pessoal. Se você quisesse colocar exclamação aqui, lista não estiver vazia, pode também. Estou fazendo dessa forma para ficar mais fácil de entender. Aqui todos os métodos anteriores estão certos. Remover, aqui, ó. Eu vou remover só se a lista não estiver vazia. Então, se retorno falso, eu jogo aqui para cima. Aí, beleza, agora tá certinho. Lista getInício, getFim. Como que é o getFim? Só eu copiar aqui. E em vez de lista frente, eu retorno lista trás. Bom, agora nós temos dois métodos importantes também, que é o buscar por um elemento ou buscar pela posição. Eu quero saber qual é o elemento que tem na posição ou em qual posição está o elemento. Então, vou fazer primeiro buscar pela posição. Creio que seja mais simples. Vamos fazer o seguinte: se a lista estiver vazia, eu não posso fazer nada. Então, vamos copiar aqui. Se a lista não estiver vazia, eu quero saber o seguinte: eu tenho que verificar se aquela posição é uma posição válida. Como que eu verifico? If posição entre frente e trás. Então, aqui a gente já está verificando. A posição é uma posição válida? Então eu faço o valor recebe lista na posição. Não preciso fazer mais nada, porque é um get. Então não faz sentido eu mexer nas variáveis de controle. Bom, agora nós vamos então buscar pelo elemento. Como que eu faço para buscar pelo elemento ou pelo valor? Vamos dar esse elemento aqui para valor, porque fica mais interessante. Buscar, lista, busca, valor. Eu vou copiar aqui.
esse código. É bem semelhante. O que acontece? Eu não vou testar mais a posição válida, não preciso. Mas a minha lista tem que ter algum valor, ela não pode estar vazia. Então eu já resolvo esse problema por aqui. Como que eu faço então para pesquisar por um valor, para buscar por um valor na lista? Eu vou fazer um for com, deixa bem claro, se eu faço int i recebe 0, quando meu for terminar, eu vou ter perdido o valor da variável i. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o int i aqui em cima e eu vou só usar ele aqui dentro. I recebe 0, ponto e vírgula, i menor que traz, ponto e vírgula, i mais mais. Eu vou fazer não recebe 0, mas eu vou colocar recebe frente. Apesar de frente valer a mesma coisa de 0, mas fica melhor. Então o i começa na frente e vai até atrás. E nós vamos fazer aqui o seguinte teste. Se lista na posição i for igual ao valor que eu estou passando, eu faço um break, eu paro o laço do for. Então eu paro de executar o for, porque eu encontrei a primeira posição onde existe aquele valor, ok? Então é mais ou menos o seguinte, eu vou percorrer a minha lista toda para encontrar o valor. Se eu achar o valor, eu dou um break. Agora, se eu não achar, quer dizer que o meu i vai passar o traz, correto? Se o meu for vai até i menor que traz, por exemplo, o traz vale 10, o meu i está valendo 9. O 9, a posição 9 tem o que eu quero? Não. Então vai ser 9, vai passar de 9 para 10. Então vai ser 10 é menor que 10? Não. 10 é igual a 10. Então eu preciso fazer um teste aqui, ó. If i igual a traz, quer dizer que eu não encontrei meu valor. Então eu faço return false. Caso contrário, else, ou seja, o i ele é menor que o traz, eu faço posição recebe i e return true. Ok? Com isso, então, nós encontramos o valor que estamos procurando. Ok? E com isso também nós terminamos o nosso método lista. Foi mais rápido do que a gente pensou. Só uma revisão. Temos o método construtor, o método lista vazia e lista cheia, para ver se a lista está vazia ou se a lista está cheia, claro. O lista tamanho, ele fala o tamanho da minha lista, quantos elementos eu tenho na lista. Temos o inserir, no início, no meio e no fim. Inserir início, ele insere na frente da lista. Inserir fim, insere no fim da lista. E o lista inserir, você passa uma posição além, é o que é cobrado aqui, e ele insere um valor na posição que você passar. Remover, temos o remover do início, temos o remover do fim e temos o remover passando a posição. Você fala a posição e ele vai remover aquilo ali. Se a posição for válida, é claro. E temos o get início e o get fim. Ele obtém o que tem no início da lista, o que tem no fim da lista. Temos também o busca valor. Você passa o valor, ele vai encontrar, vai verificar se esse valor está na lista e vai te retornar. Se ele existir na lista, ele te retorna true e fala a posição por referência. Se o seu valor, e você pode buscar pela posição, você passa uma posição e ele vai te retornar o que tem naquela posição. Por exemplo, qual é o quinto valor? Ele vai te retornar qual é o quinto valor. Está na posição 4, na verdade. Se for uma posição válida, né, se ele conseguir achar alguma coisa, ele retorna true e te dá a posição por referência. Ele te dá o valor por referência. Você passa a posição e te dá o valor por referência. O método está pronto. Vou fazer um rápido main aqui e eu já retorno para a gente não perder tempo. Olá pessoal, voltamos. Eu fiz o seguinte, eu mandei inserir no fim da lista o 5, depois inseri no início o 10, inseri no fim normalmente o 7, inseri na posição 1 o valor 20. Então a nossa lista está nesse formato aqui, ó, 10, 20, 5 e 7. Ok? Então tem que bater, na hora de eu mandar remover da lista, tem que bater o que eu estou fazendo aqui. Vou compilar. Aqui, ó. Temos na lista
o 7, 5, 20 e 10. Lembrando que eu estou removendo do fim, então a nossa lista ela tem 10, 20, 5 e 7. Vou mudar o método aqui, em vez de remover do fim, vou mandar remover do início. Vou compilar. Aqui, ó. Ela tem então, ó, o 10, tá batendo aqui, 10, 20, 5 e 7. E ele tá passando o 0 aqui também. Eu quero entender o porquê desse 0. Tá no fim da lista. Assim descobriu o nosso erro. A lista está vazia. Eu coloquei se o friend for maior que o traço, mas pode acontecer do trás, né, ter algum problema aqui, algum erro. Então eu vou fazer o seguinte: se trás for igual a menos 1, eu vou manter isso aqui. Vamos lá para ver. 10, 20, 5, 7 e 0. Ele está colocando o 0. Assim descobriu o erro. O trás ele estava aqui, ó. Ele tem que estar antes de inserir no fim. O trás ele tem que estar antes de você fazer a inserção mesmo na lista. Vou lá agora para verificar. Vou tirar todos esses controles aqui. Estava mostrando o tamanho da lista para eu ter um controle. E agora nós temos 10, 20, 0, 5 e 7. Assim, pessoal, encontrei o erro. O que acontece? Vou compilar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Ele está dando aqui, eu inseri os valores 5, 10, 7 e 20, né? E ele mostra aqui na hora de remover que eu removi o 10, o 20, um 0, o 5 e o 7. Ele está falando que eu removi o valor 0. O que seria esse valor 0? O erro é porque eu simplesmente não iniciei a minha lista. Eu não construí a minha lista. Então, para eu construir minha lista, basta eu chamar o lista construtor. Vou dar um F9 aqui de novo. Pronto, resolvido o problema. Como eu não estava iniciando o construtor, aquelas variáveis de controle frente e trás estavam pegando lixo de memória, e com isso eu estava achando o valor 0, né? Pode ser alguma forma do compilador para não dar o lixo de memória, não apresentar o lixo de memória, ele apresenta 0. Então está implementada a nossa lista, né? Todos os métodos aqui de inserção, remoção, lista construtor, lista vazia, lista cheia, lista tamanho, né? Inserir no início, inserir no fim, inserir no meio, remover do início, remover do fim, remover de acordo com uma posição, e obter o que tem no início da lista, obter o que tem no fim da lista, buscar um valor na lista, né? No caso ele retorna a posição, e buscar a posição, ele retorna o valor, tá ok? É isso então, temos aqui um main. Algumas pessoas me questionaram também se os métodos anteriores, né, se vai ficar só por isso mesmo, ou vai ser só aqueles métodos ali, ou a gente vai implementar software que vai utilizar esses métodos. Sim, vamos implementar, mas não adianta nada eu passar uma lista, eu passar uma fila, se a gente não sabe nem o que é, né, e logo de cara já chegar implementando. Então a gente tem que desenvolver o método, ver quais são os métodos que utilizam, e depois que a gente entender o funcionamento, aí sim a gente pode partir para a implementação em um problema específico, tá ok, pessoal? É isso então, até a próxima, muito obrigado e tchau, tchau.